Morreu hoje. A Rede Globo de televisão é quem confirma essa triste perda que acaba de acontecer nestas últimas horas. E o dia de hoje se transforma em dias de dor, de luto, após o falecimento deste grande nome que deixará saudades. Eu já te conto quem ele era. Essa e outras informações você confere nesse vídeo de hoje. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Contigo, na manhã deste domingo, dia 12, o padre Fábio de Mello marcou presença na festa da Divina Misericórdia, realizada na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Durante a celebração, o religioso chamou a atenção ao fazer declarações sinceras em sua pregação diante dos fiéis que acompanhavam o evento. Em sua fala, ele afirmou que nem tudo o que é dito por líderes religiosos deve ser aceito sem reflexão, destacando que todos estão sujeitos a falhas. O padre revelou que ao longo da vida já enfrentou momentos difíceis e reconheceu que também pode ser influenciado por erros. Ele ainda contou que nos últimos 3 anos tem buscado retomar um caminho mais alinhado com sua missão. O religioso comentou sobre os desafios de lidar com a fama e a visibilidade, apontando que isso pode afetar sua essência. Segundo ele, houve um período em que percebeu que sua imagem pública estava interferindo no que considera mais importante, o sacerdócio. Diante disso, decidiu mudar sua postura e reforçar seu compromisso com as pessoas. Durante o discurso, ele reconheceu equívocos do passado e afirmou que precisou admitir que nem todos os planos deram certo. Para ele, a principal missão é refletir sua fé na prática, destacando que sem isso sua atuação perde o sentido. O padre também enfatizou que não deve se colocar acima de ninguém por conta de sua posição. Ao encerrar, pessoal, reforçou a importância da humanidade e alertou sobre os riscos de deixar levar pelo sentimento de superioridade. Ele declarou que reconhece suas limitações e que busca diariamente superar suas falhas, mantendo foco em sua fé e no propósito de sua caminhada religiosa. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre estas declarações que acabaram sendo feitas por Padre Fábio de Mello? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias gente.ig, o apresentador Carlos Massa foi condenado pela Justiça após se envolver em um caso relacionado à divulgação de propaganda enganosa. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, após a análise de um processo movido por um consumidor que se sentiu prejudicado. De acordo com a ação, o cliente afirmou que foi levado ao erro ao confiar em uma publicidade exibida no programa do apresentador. A propaganda, pessoal, promovia os serviços de uma empresa financeira que prometia reduzir dívidas de financiamentos em até 70%, o que motivou esta contratação. O consumidor, pessoal, relatou que chegou a pagar cerca de R$6 mil pelo serviço, mas não obteve o resultado esperado. Posteriormente, ele descobriu que a empresa já era alvo de investigações por supostas práticas enganosas, fraudulentas, o que agravou ainda mais a sua situação. Na decisão, pessoal, a Justiça determinou que os envolvidos no caso, incluindo o apresentador, deveriam indenizar o cliente em R$21.600. A medida, pessoal, acabou sendo tomada com base no entendimento de que a publicidade contribuiu para induzir o consumidor ao erro na contratação do serviço. É válido destacar também, pessoal, que Ratinho, acabou sendo condenado. No entanto, pessoal, ele não se manifestou sobre este acontecimento, acabou não trazendo, a sua posição sobre tudo isso que acabou acontecendo. Vamos aguardar para ver se os advogados dele acabam se manifestando. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia.
Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, informações recentes indicam que a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol, junto a patrocinadores, tem aumentado a pressão para que Neymar seja convocado para a seleção brasileira. Apesar disso, o técnico Carlo Ancelotti mantém cautela e afirma que só pretende incluir o jogador caso ele esteja em plenas condições físicas. O atacante, pessoa que atualmente veste a camisa do Santos Futebol Clube, pode aparecer na lista final de convocados para a Copa, prevista para ser divulgada no dia 18 de maio. Em entrevista ao jornal L'Equipe, o treinador destacou que basta o jogador apresentar uma sequência consistente de partidas para voltar a ser lembrado. A possível presença, pessoal, de Neymar no torneio internacional é vista como estratégica para a entidade e por patrocinadores. O jogador é considerado um dos nomes mais midiáticos do futebol mundial, com grande alcance nas redes sociais, especialmente no mercado dos Estados Unidos. Mesmo com a seleção contando com nomes como Vinícius Júnior, Rafinha e Estevão, o apelo de Neymar ainda é visto como superior em termos de engajamento e visibilidade. Este fator também tem sido levado em consideração por emissoras brasileiras interessadas na transmissão da competição. Segundo informações divulgadas pelo portal R7, a pressão nos bastidores pode influenciar diretamente na decisão final. Enquanto isso, o próprio jogador demonstra interesse em retornar à seleção e tem abordado o tema em entrevistas recentes. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta situação toda? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Portal Léo Dias, o ator Dado Dolabella voltou a se pronunciar após novas declarações feitas por Luana Piovani. Em um vídeo publicado neste último sábado, dia 11, ele demonstrou indignação e pediu que a ex-companheira pare de citá-lo publicamente, afirmando que não aceitará mais ser alvo de críticas relacionadas ao passado. A reação ocorreu depois que a atriz voltou a mencionar o nome do ator ao lembrar episódios antigos, incluindo o caso de agressão ocorrido em 2008. Na publicação, Dado afirmou que, mesmo após quase 2 décadas, ainda enfrenta ataques e disse que há tentativas de mantê-lo ligado à mesma imagem daquele período. O ator destacou que o caso já foi analisado pela Justiça e afirmou que a situação foi resolvida judicialmente. Ele também declarou que muitas pessoas ignoram esse desfecho e continuam trazendo o assunto à tona, que, segundo ele, contribui para manter a polêmica ativa. Dado Dolabella, pessoal, já foi condenado por agressões envolvendo Luana Piovani e uma funcionária da atriz, mas acabou sendo absolvido em 2016. Em outro episódio, ele também foi condenado por violência doméstica em um caso envolvendo a prima e ex-namorada Mariana Dolabella, ocorrido em 2020. Em entrevista concedida a Roberto Cabrini no programa Domingo Espetacular, o ator admitiu pela primeira vez ter agredido a atriz durante o desentendimento de 2008. Na ocasião, ele relatou que houve troca de agressões e confirmou que cometeu o ato. O ex-casal costuma trocar críticas públicas com frequência. Após novas falas de Luana Piovani em um videocast, Dado Dolabella voltou a rebater e afirmou que não permitirá mais que seu nome seja usado de forma recorrente em declarações que, segundo ele, reforçam ataques e mantêm o assunto em evidência. Bom, pessoal, é válido destacar que toda esta situação envolvendo Dado Dolabella, envolvendo Luana Piovani, vira e mexe, acaba se tornando, pessoal, assunto novamente nas redes sociais. As pessoas não esquecem, e voltam a lembrar. Luana Piovani também sempre, acaba falando sobre esta situação, o que faz com que o assunto repercuta bastante. Mas e você, o que você pensa sobre tudo isso? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Pop,
A atriz Adriana Esteves comentou sobre a reprise da novela Avenida Brasil e também falou sobre os rumores envolvendo uma possível continuação da história. Ela, pessoal, relembrou sua experiência interpretando Carminha, personagem que se tornou um dos grandes destaques da teledramaturgia brasileira e voltou a ganhar espaço com a exibição no Vale a Pena Ver de Novo. Durante a entrevista, a artista afirmou que evita assistir novamente aos trabalhos que realizou ao longo da carreira. Segundo ela, prefere não revisitar essas produções para preservar as boas lembranças da época em que foram gravadas, sem correr o risco de mudar a percepção que teve naquele momento. Adriana explicou que guarda com carinho o período em que participou da novela, destacando que foi uma fase marcante e repleta de sentimentos positivos. Ela afirmou que tem receio de rever o conteúdo e não sentir a mesma satisfação, o que poderia interferir na memória afetiva construída durante as gravações. Ao comentar a possibilidade de retornar ao papel criado por João Emanuel Carneiro, a atriz ressaltou a importância da personagem em sua trajetória e destacou a dificuldade de revisitar esta experiência. Para ela, o trabalho representou um momento especial, que permanece guardado com muito significado. A atriz também falou sobre sua relação com a exposição pública e explicou por que prefere manter distância das redes sociais. Segundo ela, existe o receio de se envolver intensamente com este ambiente, o que poderia impactar sua rotina e sua forma de viver. Por fim, Adriana Esteves afirmou que acredita que poderia se interessar bastante pelo uso das redes, mas teme que isso acabe ocupando um espaço excessivo em sua vida. Ela destacou que, por enquanto, prefere manter esse distanciamento, sem descartar a possibilidade de mudar de opinião no futuro. Mas e você, o que pensa sobre a famosa? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Pop, o jornalista Rodrigo Bocardi, que está fora da TV desde sua saída da TV Globo em janeiro de 2025, pode estar próximo de retornar à televisão. Conhecido por apresentar o Bom Dia São Paulo por mais de 10 anos, ele negocia com o SBT para assumir um novo projeto na grade da emissora. As conversas entre as partes já aconteceram anteriormente, mas não avançaram por conta do interesse do jornalista em explorar formatos voltados ao entretenimento. Agora as negociações foram retomadas e envolve a criação de um programa jornalístico com proposta considerada inovadora. Nos bastidores, há a expectativa de que o acordo seja fechado nas próximas semanas. A emissora pretende aproveitar a visibilidade da Copa do Mundo, que será realizada em junho e julho, para divulgar novidades em sua programação. Parte dos jogos será exibida pelo canal, que dividirá os direitos de transmissão com a TV Globo. Paralelamente, Rodrigo Bocardi também se prepara para lançar seu próprio projeto digital, o Boca TV Canal. A nova plataforma será oficialmente apresentada ao público em 17 de maio e terá programação diária, com conteúdos inéditos permanecendo no ar durante todo o dia. O canal já nasce com acordos comerciais firmados e presença garantidas em plataformas digitais como YouTube e serviços de streaming. Nos bastidores, a equipe conta com nomes conhecidos do mercado como Mariano Boni, além de profissionais que já passaram por grandes emissoras, reforçando a estrutura do novo empreendimento. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo o famoso jornalista e apresentador? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Contigo, a cantora Ana Castela comentou sobre sua participação na novela Coração Acelerado durante a entrevista com a repórter Monique Arruda do portal Léo Dias. A conversa aconteceu antes de sua apresentação no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, neste sábado, dia 11. Na trama exibida pela TV Globo, a artista divide cenas com o ator André Luiz Flambach, com quem contracena em momentos românticos. Ela contou que a experiência tem sido positiva e destacou que vem se adaptando bem ao novo desafio, mesmo enfrentando certa timidez nas cenas mais delicadas. Ana revelou que existe a possibilidade de uma história de amor entre os personagens e mencionou planos para desenvolver ainda mais essa narrativa. Apesar disso, confessou que interpretar alguém apaixonado não é algo natural para
para ela, o que acaba gerando um pouco de vergonha durante as gravações. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essas declarações feitas por Ana Castela? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Gazeta do Povo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve enfrentar dificuldades no Congresso Nacional para avançar com a proposta de acabar com a escala de trabalho 6x1. Mesmo com mudanças na articulação política, a medida encontra resistência entre parlamentares e setores ligados à economia. O deputado José Guimarães assumiu a Secretaria de Relações Institucionais com a tarefa de conduzir as negociações. A proposta em discussão prevê a redução de jornada semanal para 40 horas, com 5 dias de trabalho e 2 de descanso. O projeto foi apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes e Érica Hilton e passou a ser tratado como uma das prioridades do governo. A iniciativa é vista como estratégica dentro do cenário político atual. Apesar disso, a proposta já gera críticas por parte de setores produtivos que apontam possíveis impactos econômicos. A resistência indica que a tramitação no Congresso deve ser marcada por debates intensos nas próximas semanas. José Guimarães defendeu a proposta ao afirmar que a mudança pode trazer efeitos positivos para a população. Segundo ele, o tema ultrapassa divisões partidárias e deve ser discutido como uma pauta de interesse nacional. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo a proposta, que é feita por esses deputados e também, pessoal, pelo presidente Lula? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias R7, a Polícia Federal revisou o inquérito que investiga supostas interferências do então presidente Jair Bolsonaro na corporação e voltou a concluir que não há provas de irregularidades. Esta é a segunda vez que a investigação chega ao mesmo entendimento após reavaliação das informações reunidas no processo. A reabertura do caso havia sido determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A investigação teve início após a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, quando ele afirmou ter sofrido pressão para mudanças em cargos de comando dentro da Polícia Federal. Na época, levantou-se a hipótese de que as supostas interferências estariam relacionadas às investigações envolvendo aliados do então presidente, incluindo o chamado inquérito das fake news. Ainda durante o governo Bolsonaro, a Polícia Federal já havia concluído que não houve interferência e o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou o arquivamento do caso. Com a revisão realizada na atual gestão, a corporação reafirmou que os elementos analisados indicam prática de crime. Segundo o delegado responsável pelo relatório, não foram encontradas informações suficientes que sustentem qualquer imputação penal com base nas diligências realizadas. O documento também aponta que foram solicitados ao ministro Alexandre de Moraes informações compartilhadas de outras investigações que pudessem indicar interferência indevida, mas segundo a resposta não havia provas nesse sentido dentro dos autos. Agora, após a entrega do relatório complementar, o caso foi encaminhado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que deverá analisar os próximos passos. Ele poderá solicitar novas diligências ou decidir pelo arquivamento definitivo da investigação. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias G1, morreu na manhã desta segunda-feira, dia 13, aos 47 anos de idade, um grandíssimo jornalista em Juiz de Fora. Ele que era bastante conhecido, ele atuava desde 2010 como repórter de política do jornal Tribuna de Minas, onde também contribuiu com a editoria de esportes. Formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ele teve passagens pela redação do jornal JF Hoje. Além da atuação na imprensa tradicional, ele também criou o blog O Calçadão,
voltado ao jornalismo independente e à cobertura de temas locais. O jornalista também teve participação ativa no movimento sindical da categoria na cidade. Ele presidiu o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Juiz de Fora entre os anos de 2019 e 2022, período em que esteve à frente de ações voltadas à defesa da profissão. Infelizmente, veio a morrer o jornalista Renato de Paula Salles. Ele era conhecido como Renatinho.